A pandemia chegou. Os dias passam e a gravidade aumenta. A preocupação e a insegurança tomam conta das pessoas. Se de um lado agem com alerta e estimulam preocupações, do outro crescem o desespero e o desalento, especialmente de pessoas que de uma hora para outra se encontram sem renda e perspectivas. O Brasil nunca viveu guerras e o DNA nacional não está preparado para uma emergência devastadora. No vácuo de decisões acordadas em uma mesa de articulação, restou para cada estado e até município agir de forma própria. Não se estabeleceu ainda um padrão consensual de enfrentamento. Essa situação deixa a Covid-19 de rédeas soltas e sem direção. Parece que as atenções se voltam mais à mídia e à cobertura da pandemia. Existe um tanto de sensacionalismo e ainda de viés político nesta situação de sobrevivência. Isso é triste. E no ano eleitoral, a situação complica-se sobremaneira. O não adiamento da agência eleitoral agitou na última semana quase 1 milhão de pré-candidatos a vereadores e prefeitos nas ruas, descuidando de mínimas precauções, apertando mãos e dando abraços e tapinhas nas costas. Tanto isolamento quanto distanciamento, máscaras e álcool foram deixados de lado. Pela regra estatística já clara depois de tantas matérias veiculadas, o coronavírus teve a seu favor um aliado poderoso. Em breve teremos mais casos e provavelmente aceleração e agravamento. Se o ambiente eleitoral persistir, podem-se imaginar as consequências, além do desperdício de fundos públicos e recursos privados em pleno furacão. O problema não é apenas do Brasil. Nota-se que em países que ostentam governos autoritários e centralizados, o combate à pandemia tem um rumo mais alinhado com as reais necessidades. Não há eleição em curso em qualquer país. Todas foram adiadas por tempo indeterminado para tirar de cena uma tendência de conflitos relacionados à política. O eterno debate entre os lados opostos deixa o oportunismo e os interesses subalternos soltos. O TSE deixou a agenda eleitoral sem mudanças, apesar de a pandemia correr solta. O Brasil tem situações climáticas que ajudam o combate à doença. São poucos aqueles que contraem gripe e resfriados num clima quente e ensolarado. As cidades com grande trânsito em suas vias e indústrias poluidoras apresentam maiores índices de doenças respiratórias. O ar mais puro e o sol estão a favor do Brasil. Neste momento, a proteção de uma máscara, seja qual for, diminui as possibilidades de contágio e de disseminação do vírus. Registra-se em países do leste europeu que adotaram em massa essa preocupação um contágio muito menor. Nas ruas e nos locais públicos, todos deveriam ser obrigados a cobrir a boca e nariz, ao menos com um lenço, para evitar que a saliva se propague e contagie os outros. O equipamento também protege quem o usa, pois filtra o ar que é respirado. Claro que um número maior de camadas de tecido ou o uso de máscaras profissionais proporcionariam uma melhor proteção nos dois sentidos. Essa prática adotada por todo o homem público pode ser um exemplo, um bom exemplo. Resta ver como a pandemia atingirá a população que vive em moradias precárias e em aglomerados, e se o sistema público de saúde suportará as piores ondas. Nesses dias, em Betim, montamos um aparato de enfrentamento, instruindo as portas de entrada da saúde municipal, UBSs e UPAs, a direcionar os casos que se apresentam como suspeitos ao hospital de campanha preparado no Clube Fiat, cedido prontamente pela FCA ao município. Nesse centro, haverá tratamento e atendimento de casos que não requerem ventilação dos pulmões. Os casos graves são enviados ao Centro de Terapia Intensiva, numa torre do hospital da cidade, com 170 leitos, que foi dedicada para atender às situações que demandam a intubação do paciente. A recuperação depois de negativos, quando necessária, será num terceiro local, no imenso Clube Fiat. Importante não é dividir os espaços de contagiados com outras patologias. Essa guerra pode ser vencida. Precisa de foco, união e serenidade para aceitar o desafio, cada um contribuindo como bom soldado nesse terrível enfrentamento.